um bocadinho de atenção nos autores portugueses. E aqui importa afirmar, sem hesitação, uma evidência tantas vezes esquecida. Portugal produziu e continua a produzir escritores de enorme grandeza literária, cuja projeção internacional nem sempre corresponde ao valor que efetivamente a sua obra tem. A prova mais imediata surge quando olhamos para o reconhecimento global atribuído à nossa literatura. Possuímos um único Prémio Nobel da Literatura conquistado por José Saramago em 1998, após figurar consecutivamente nas listas de candidatos finais durante a década de 90. Mas será legítimo concluir, a partir desse facto, que o país teve apenas um autor merecedor de semelhante distinção? Evidentemente que não. Tal conclusão seria injusta para a riqueza da literatura portuguesa e para muitos escritores cuja dimensão ultrapassou fronteiras. Pensemos em Ferreira de Castro, proposto em diferentes décadas por vários académicos e intelectuais, 1952, 1969, 1970. Importa referir que em 1968 a União Brasileira de Escritores apresentou formalmente a proposta de atribuir o galardão em simultâneo ao português Ferreira de Castro e ao brasileiro Jorge Amado. Ambos alcançaram leitores muito além dos seus países e construíram obras de inequívoca relevância universal. Contudo, o contexto político do tempo, marcado por regimes não democráticos em Portugal e no Brasil, não terá sido indiferente a este não reconhecimento. E não falamos em casos isolados. Falamos de nomes como Miguel Torga, que com o pseudónimo de Adolfo Correia da Rocha somou 5 nomeações oficiais, 1959, 1961, 62, 65, 66. Ou Aquilino Ribeiro, que foi formalmente proposto pela Sociedade Portuguesa de Escritores no início da década de 60. Falamos também de escritores contemporâneos, como António Lobo Antunes, apontado por várias décadas pela crítica internacional como forte candidato português ao Nobel, e Lídia Jorge, que se destaca nos últimos anos entre as vozes contemporâneas mais traduzidas e sugeridas para a distinção máxima da literatura. E a estes acrescentam-se muitos outros escritores cuja qualidade literária tem merecido grande projeção interna e externa. Importa aqui abordar uma realidade menos debatida, a condição concreta do escritor, porque admirar a obra é importante e garantir condições para a criar é indispensável. Em Portugal, poucos autores conseguem viver exclusivamente a escrita. Os direitos de autor, confinados a um mercado reduzido, raramente permitem transformar a criação literária numa atividade exercida em permanência. O reconhecimento internacional deixa de ser apenas prestígio, torna-se muitas vezes necessário uma necessidade de sobrevivência profissional. E se esta realidade afeta autores consagrados, mais severa ainda é para os escritores locais. Quantos escrevem movidos quase apenas pela persistência, pela paixão e pela convicção cultural? Quantos veem o retorno material do seu trabalho resumido a valores simbólicos? Sem apoio institucional, comunitário ou associativo, muitos talentos dificilmente encontram espaço para florescer. Todos sabemos bem, e reconhecer esta realidade não é pessimismo, é lucidez. Ainda assim, importa preservar a esperança de que a cultura deixe de ser frequentemente celebrada apenas em discursos oficiais ou políticos e passe a ser sustentada na prática. A esperança de que escrever deixe de representar resistência permanente e a esperança de que o horizonte, tantas vezes cinzento para quem cria, possa tornar-se mais amplo, mais justo e, finalmente, mais azul. Esta mudança não depende apenas dos escritores. Depende também do modo como uma sociedade escolhe valorizar a sua própria memória, a sua identidade e a sua cultura. E agora um minuto para falar de mim. Tenho 36 livros publicados, abrangendo temas diversos: história, poesia, tradições, lendas, contos tradicionais e história da vida real, quase contos. E outro minuto para falar da minha obra, Tradições, das raízes aos caminhos de futuro, que apresentarei a público no próximo dia 6 de junho, sábado às 15 horas, na Biblioteca Municipal de Ferreira de Castro. Para tanto, sintetizo o conteúdo nas palavras iniciais que escrevi no livro. Quem vem da raiz não se perde no caminho, faz dele sentido.
E termino. Estão todos convidados para a apresentação. Obrigado. Agora temos a professora Arminda, que virá aqui apresentar-nos um poema ou dois, não sei o que é que ela vai fazer, ela é que sabe. E depois, no final da professora Arminda, o grupo coral irá cantar a canção da Esperança, cuja letra é da autoria da Arminda. Tá? Então, isto está ligado, não está? Chega-te mais um bocadinho, talvez. Então, isto está... Eu trago 2 poemas. Um poema pequenino, da minha autoria, muito simples, porque simplicidade é o meu nome do meio. E depois trago um outro poema um pouquinho maior, mas, portanto, eu vou fazer isto dentro do tempo que nos é dado. O meu poema chama-se Sou Responsável por Mim. A cada dia que amanhece, sinto a minha alma em prece, mais um dia me foi dado. Acolho como presente, abro o coração e a mente, sem maldizer o passado. Não quero ficar parada, pois a vida que me é dada, só eu a posso viver. Tenho tudo para avançar, não me vou vitimizar pelo que não pôde ser. Minha meta é para a frente, porque a gente de repente já cá não está para o fazer. O tempo que nos é dado deve ser aproveitado para nos fazer crescer. Quando estendemos a mão ao outro que é nosso irmão, a nossa alma floresce. Praticar a fraternidade com amor e lealdade é, na verdade, uma prece. Cada dia um recomeço, tenho aquilo que mereço, colho o que ontem semeei. Deus não tem preferidos, são todos filhos queridos, mas ninguém escapa à lei. Agora o segundo poema, chama-se Poema da Gratidão. É da autoria da Amélia Rodrigues e de Valdo Franco. Muito obrigada, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão eu deteto cegos, andando na escuridão, tropeçando na multidão, chorando de solidão. Por eles eu oro e a ti imploro compaixão, porque eu sei que depois desta lida noutra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro e as lágrimas que vertem os olhos no mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e profere o teu nome com sentido e emoção. Diante da minha melodia eu quero rogar-te pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite e não falam de dia. Oro por eles, porque sei que depois desta prova, numa vida nova, eles cantarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos com fraternidade.
mãos que acenam a deuses, mãos que tratam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, mãos que atendem a velhice e o desamor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar, obrigada, Senhor, porque eu me posso movimentar. E perante o meu corpo perfeito eu quero rogar-te pelos aleijados, amputados, paralisados, pelos que não se podem movimentar. E por fim, obrigada pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, um bungalô, um barracão, seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor da mãe ou do pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, mesmo assim eu direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigada, Senhor.